Olha, gente, a nomofobia é um transtorno psicológico que causa depressão e trata-se do medo de ficar sem o celular. É isso mesmo, o medo de ficar sem o celular. Atualmente, gente, esse é um problema de saúde recorrente no Brasil e também em todo o mundo, afetando pessoas das mais diversas faixas etárias, mais especialmente os jovens. E para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, eu converso com a doutora psicóloga Juliana Fernandes, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui dentro do nosso ponto de vista. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista. É um prazer conversar com a senhora. E a minha primeira pergunta é, primeiro, explica para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, o que é a nomofobia e essa dependência tecnológica, por gentileza. Olá, queridos. Olá a todos. Boa tarde. Conseguem me ouvir direitinho? Escuto perfeitamente. Maravilha. Bom, na verdade, a nomofobia faz parte de uma série de variedades, de novas patologias, sintomatologias que estão afetando a nossa vida contemporânea, o nosso contexto atual. Qualquer ferramenta que a gente venha utilizar como dispositivo tecnológico, seja televisão, smartphone, um tablet, o próprio videogame, ele sendo usado demais, ele vai interferir na vida das pessoas. E em qualquer idade, viu? Em qualquer etapa da vida. Atravessando também e implicando em dificuldades das relações familiares, relações na escola, relações no casamento, no trabalho, né? E aí a nomofobia vem a ser uma disfunção psicoorgânica, ela gera ansiedade, na verdade, ela traz vários sintomas, vai depender de pessoa para pessoa, né? Ela não necessariamente é uma psicopatologia classificada no CID-10 ou CID-11, DSM-5, na verdade, toda a conjuntura precisa ser analisada, porque a gente está falando de um contexto extremamente atual e revolucionário aqui no nosso país. Embora lá fora, em outros países, essa discussão já esteja anos-luz mais avançada. A dependência tecnológica, ela pode ser de várias formas, né? Desde você utilizar para ver, por exemplo, um tipo de consumo, né? Você utiliza a prática de um consumo, você fica ali nos aplicativos enchendo seus carrinhos e muitas vezes você gera muita energia e sentimento do consumo em que você percebe que não pode comprar aquilo, ali pode gerar uma sensação de impotência. Pode ser também a partir do videogame, né? A geração em que muitas vezes se desloca para ter mais tempo dedicado ao videogame do que às relações pessoais, ela está trazendo já na classificação do CID-11 como uma psicopatologia. Existe, é um transtorno psicológico a dependência de videogame. E isso precisa ser muito bem tratado, tanto pela família, como pela sociedade, como pela escola, pela legislação, pela política e principalmente por profissionais capacitados. Porque muitas vezes as próprias universidades ainda não têm nem disciplina específica sobre essa discussão, você tem ideia, né? Outro tipo de dependência tecnológica pode ser quando você tem ali alguém que é dependente de pornografia no contexto digital. Olha que eu estou falando desse conceito agora em pleno meu dia, né? Embora tenha muitos detalhes que estão ali envolvidos dentro de relações de amor, de sentimento, de erotismo, relações que são pontuais, relações que são, né, mais permanentes, como as relações conjugais. Então, o uso problemático da tecnologia, ela infelizmente chega e tem afetado muitas pessoas, né? A tecnologia, e eu sei que assim, tem gente que me pergunta, Juliana, como é que você olha a tecnologia? Eu sou apaixonada por tecnologia, não é para desligar o celular, mas é saber utilizá-lo, né? Doutora, aí é onde está o X da questão, né? Saber essa dosagem correta do quanto o uso do aparelho pode ser importante para nos ajudar nessa convivência, porque hoje em dia é impossível a gente não ter um aparelho celular, seja no trabalho, nas atividades de casa, mas esse uso excessivo, né? Eu estava, inclusive, essa semana vendo uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, e ele fala que tudo que é bom vicia, né? Mas a gente tem que ter a medida do que é bom, né? Porque é isso que a gente acaba contraindo essas doenças. Aí eu queria que a senhora explicasse para a nossa audiência quando é que essa dependência tecnológica ela pode se tornar uma doença. Quando é que eu estou usando demais o meu telefone que eu acabo adoecendo? E aproveito a oportunidade e pergunto, quando é que eu identifico que eu estou doente, doutora? Que eu não consigo mais soltar o telefone. É difícil também identificar que você está dependente da tecnologia?
Se você é uma pessoa adulta e está atenta à sua saúde, é possível que você comece a ver e a perceber no seu dia a dia alguns fatores. Mas muitas das pessoas não vão conseguir perceber e pode ser um fator, um critério diagnóstico, a pessoa ter dificuldade de reconhecer, tá? Por quê? O uso do celular, ela vai gerar prazer, ela gera uma descarga orgânica de dopamina no cérebro, no organismo, em que você não vai chegar ninguém na sua casa, ou eu estou tão triste porque eu joguei videogame, ou eu estou tão triste porque eu estava na rede social. Você não vai ver isso. O que é que acontece a descarga de dopamina, e aí a gente está falando de uma substância que gera prazer no organismo, ela é real. Então você ali muito atento, vendo coisas, né? É gatinho, é cachorro, é um meme, você vai rir, vai esquecer dos seus problemas, e você fica muito tempo ali, e o organismo vai gerar um tipo de saciedade. O que é que vai acontecer? Tudo ao redor, todas as pessoas ao redor, todo o projeto de vida ao redor, ele vai ficar sem graça. Você vai ter desinteresse. Vou lhe dar um exemplo. Se a gente olhar para a criança, essas crianças elas não vão ter motivação para aprender outras coisas. Hoje mesmo, até outras emissoras já têm apresentado e tem sido divulgado inclusive reportagens nacionais de como a Unesco se posiciona, de como a Organização Mundial de Saúde se posiciona. Então a gente está falando de instituições internacionais, a gente está falando de como o Brasil se posiciona. E cientificamente validado, a gente tem um problema que ele é real. Então se você tem uma criança de 2 anos de idade e que ela tem ali um cérebro totalmente potente para o desenvolvimento e ela fica muito tempo na tela, ela não vai desenvolver. Ela vai ter, na verdade, um retrocesso, ela vai ter um contexto de primitividade, ela vai ter maior dificuldade, até mesmo de se relacionar, enquanto que a criança está aprendendo a desenvolver afeto, sentimento, aprender a lidar com a raiva. Vamos pensar no adolescente, né? Porque a massa cinzenta do cérebro do ser humano, ele vai... Na verdade, o cérebro humano, até os 24 anos de idade, ele ainda está em formatação, para a gente ter ideia. Então, a gente quer que o adolescente tome decisões extremamente importantes, mas ele, organicamente, ainda está sendo ali composto. E aí, na adolescência, você tem relações que envolvem decisões importantes, tarefas que muitas vezes são difíceis, por exemplo, estudar, diversidade, os interesses que envolvem, inclusive, tolerância. Então, se o adolescente ele fica muito tempo na tela, como é que ele vai desenvolver energia psíquica? Não é? Ele vai, inclusive, ter diálogos, linguagens, para se desenvolver, enquanto que encontra alguma coisa difícil na internet, ele passa e vai para a próxima. A velocidade de conexão ela é muito rápida. Então, o vídeo, e é uma das coisas mais caras no mundo hoje, você ter a atenção de alguém. Então, muitos vídeos, eles têm ali os primeiros segundos focados na... Eu quero prender tua atenção, quero que você me veja. Então, se eu não consigo fazer isso, as pessoas, adolescentes, eu vou falar também de adultos, e idosos também, né? Vão, não, isso aqui não tá legal, passa pro próximo, passa pro próximo. Como é que a gente vai lidar com pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida do ambiente de trabalho, por exemplo, né? Na universidade, na escola, em que a gente precisa conviver e não descarta. Isso é muito sério. É muito sério, doutora. E essa história de prender a atenção, isso é interessante porque eu digo por mim. Eu vou assistir um filme, às vezes, se o filme não me pegasse nos 3 primeiros minutos, eu já passo para o próximo. Então, é um negócio, esse imediatismo da internet e essa superdependência. E outras situações importantes, por exemplo, eu percebo muito quando eu estou utilizando muito o celular durante o dia, pela carga do telefone, porque o meu telefone eu consigo utilizar ele tranquilo, de boa, com a carga durante o dia inteiro. Quando chega no final do dia, sei lá, 5, 6 da tarde, e o celular já está quase descarregando, isso quer dizer que eu usei muito, então eu preciso dar uma parada, eu preciso dar uma freada. E a carga do telefone, isso me ajuda a entender se eu estou usando mais ou se eu estou usando menos. Mas ainda falando sobre a juventude e essa tecnologia e as preocupações que existem acerca disso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a exposição de telas em crianças, né? Eu vi recentemente algo que fala que pode ser muito prejudicial expor crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos a telas, e tem muito do convencimento dos pais de que a criança está chorando, a criança está se danando, a criança está malinando, aí mostra uma tela, bota o desenho da Peppa, não sei o que, o negocinho das pintadinhas, da galinha pintadinha, e o menino fica ali quieto na dele, se entretém, e a mãe tem um sossego, acha que aquilo pode ser, na verdade, uma forma de
deixar o menino parar de se danar, ou seja, mas isso em excesso pode ser prejudicial, não é, doutora? E aí eu já emendo numa segunda pergunta: qual o papel dos pais nessa fiscalização do acesso dos seus filhos a essas telas? Excelentes perguntas. Do dia a dia, eu recebo essas perguntas todo dia no meu Instagram. Inclusive, há 2, 3 anos atrás, eu criei um e-book para pais. Gente, está gratuito. Às vezes eu disponibilizo no Instagram, tem gente que me pede no privado, no direct. Eu disponibilizo, é gratuito, né? Essa orientação para famílias. Não é à toa que alguns streams, vocês vão ver, já tem filmes hollywoodianos de duração de somente 90 minutos. A própria Netflix já fez isso. Ela tem lá filmes, ela mostra para você filmes de até 90 minutos por causa do isso. Imagine a criança, a infância, né? O que é que a gente tem? A criança, ela está ali, né, precisando de vários estímulos, e vamos acolher a família, que é muitas vezes a família, a mãe, a avó, o pai, o tio, ali está com a criança, não sabe lidar. Às vezes tem família que não sabe brincar com a criança, não sabe estimular, e aí às vezes quer inclusive ter brincadeira de adulto com criança. Uma coisa de cada vez. Se não sabe, pede ajuda, pede orientação, tá? Faz parte do nosso desenvolvimento justamente ali, aprender uns com os outros. Realmente, a infância, ela vai precisar de ter estímulos específicos para você potencializar a aprendizagem, a inteligência, a linguagem, né? E a tela, ela chega como algo que acalenta, vamos chamar assim, né? Espera ainda, eu preciso resolver, a panela está no fogo, espera, fica aqui, menino, o celular, não posso falar com você agora não. Então, aquela criança que sair do seu lugar e diz assim: mãe, por que o céu é azul? Pai, por que, né, a roda gira? E perguntas que às vezes são muito complexas. Meu filho mesmo, de 4 anos, uma vez perguntou: mamãe, por que os pássaros ficam ali? De 4 anos, tá? Ficam no poste no leva-choque, né? No fio do poste no leva-choque. Eita! Faz parte dessa interação entre crianças e família. Tem esses momentos que às vezes são delicados. E os adultos muitas vezes não sabem como lidar, né? Aí a tela vai como uma ferramenta. Só que aí veja que indiretamente você está apresentando para o seu filho, para o seu neto, que você não responde, que responde é a tecnologia. Cada vez mais, se na infância você faz isso, não espere na vida adulta que ele venha querer te ouvir. Você já sabe que você não tem resposta. Ele já sabe que a sua resposta é rasa. Ele já sabe que você não tem informação. E isso vai fazer com que amenize a importância simbólica, assim, enquanto que a relação com os adultos da família são fundamentais. Quanto de tempo você fica com os seus filhos na interação? E aí, isso eu pergunto para famílias muitas vezes. A criança, ela precisa realmente de ter um campo. E olha, vou lhe dar uma informação bem interessante, né? Hoje você tem a descarga do celular, na verdade, ali a bateria do celular, quando ela avisa que está descarregando, né? E aí você, eu tenho um controle aqui. Ela está sendo preparada para não fazer isso, tá? Para ela não ter um descarregamento ali rápido, de 24, 48 horas. Ela é feita, ela está sendo produzida para você não ter limite. O próprio videogame, muitos filmes, a própria Peppa Pig, né? São filmes que não têm mais fim. Então a pessoa entra num eterno play de continuidade. Ela sempre precisa saber qual é o próximo. Na relação com a família, como é que acontece? Para que eu quero conversar com minha avó? Qual o sentido de conversar com minha mãe e com meu pai? E aí o contrário, os pais. Eu estou tão cansado. Eu recebo isso muito no consultório. Essa realidade, ela é ali, é vital. Ela atravessa o nosso cotidiano. Juliana, eu passo a semana toda trabalhando, e aí eu tenho que levar meu filho na praia, no parque, no campo, na fazenda. Eu tenho que conversar com ele. Eu só queria sentar e olhar o celular. Eu acolho o cansaço. Mas a gente não pode abandonar. E aí tem sido um grande desgosto, ou então susto quando eu falo da palavra abandono. Mas infelizmente, cada vez mais que você apresenta a tela e você se retira desse cenário, você abandona a relação parental, familiar. O que significa isso? A gente está lidando então com uma troca de presenças. E aí a presença ativa não é mais da pessoa, é da tecnologia. Então não é só o acúmulo da informação que vai estar sendo transferido, mas sentimento e afeto. Outras pessoas vão chegar na vida dos seus filhos, outras pessoas vão chegar na vida dos seus netos que não são você. E você não tem como proteger. No caso da novela que passou recentemente, né, ela trazia o contexto de pedofilia, o contexto da violência.
crime cibernético, e o Brasil é um contexto, na verdade traz um contexto muito grave. É um dos países que mais apresentam crimes cibernéticos. 90%, 97%, olha aqui, quase 100%, dos adolescentes, e eu estou falando de 9, crianças de 9, até adolescentes de 17 anos, tem uma média de 7 horas de uso por dia na internet. Em relação familiar, por exemplo, eu sou terapeuta, psicoterapeuta de família, né? De repente chega uma família para mim, chega um pai, ou então chega um adolescente, um adulto para atendimento individual, e diz: Juliana, a tecnologia eu me desenvolvo, eu converso com pessoas, eu aprendo coisas novas. Vem cá, em casa. Quem conversa contigo aí meia hora por dia? Às vezes não tem ninguém. A gente tem conversado menos dentro de casa. E aí isso invade tudo. Invade tudo. Então a família ela vai precisar de orientação? Vai. Novos modos de ser família, né? Nós temos inclusive projetos voluntários de palestras para escolas, para comunidades. Muitas vezes tem comunidade de espiritualidades diferentes, diversas. Enfim, de qualquer comunidade familiar, de bairro, de associação, a gente muitas vezes faz atividades voluntárias sobre isso. A minha equipe, a gente já tem esse tipo de campo de atuação justamente porque é um trabalho ético. Isso que você está fazendo hoje, de informar e trazer essa discussão para o sertão, é fundamental, é extremamente necessário. Quando eu cheguei há 3 anos atrás na internet falando sobre dependência tecnológica, eu tinha alunos meus na Universidade da Psicologia falando: dependência tecnológica, o que é isso? Há 3 anos atrás. Né? Há 5 anos atrás, e eu atendi. Pra você ter ideia, um primeiro caso que me fez mudar muito essa perspectiva foi em 2010. Um adolescente que saiu da escola, que não queria estudar, não queria mais brincar. Por quê? Porque ela trocou nudes com um coleguinha que tinha 12 anos de idade e o coleguinha compartilha na escola. Então a gente está falando, tá, de uma realidade que não é de hoje, mas a população ainda está precisando, ainda está muito verdinha, ela precisa ter mais informações, inclusive assim, orientações, para realmente no dia a dia ter esse suporte. Não é só entregar a tela que vai resolver, não vai. É verdade, e isso a gente vê cada vez mais nessas trocas de relações entre pais e filhos e até mesmo entre os adultos, né? Hoje em dia, isso é uma briga constante, quando a gente sai para comer, sai com alguns amigos, e aí você tá lá no restaurante, está comendo uma pizza, comendo uma coisa, e aí fica cada um no seu telefone celular, fica 5, 6 pessoas na mesa e cada um fica com o seu aparelho celular e um fica olhando para o outro e diz: sim, vocês vieram para cá para ficar no aparelho, como é que é? Nós vamos ficar aqui conversando, como é? E isso acaba interferindo nessas relações. Doutora, mas também há uma outra, esses novos tempos, esses tempos contemporâneos que vivemos, as relações de trabalho também mudaram bastante, né? Porque essas mensagens instantâneas faz com que a rotina de trabalho ela não tenha mais jornada de trabalho, né? O trabalho esteja sempre incluso dentro dos nossos horários de folga, das nossas realidades outras fora do trabalho, ou seja, as relações de trabalho elas mudam, as relações familiares elas mudam, as relações entre pai e filho elas também acabam mudando. A tecnologia ela avança no rumo da economia também, porque é uma grande frente de economia, mas também acaba, de certa forma, né, falando aí um pouquinho de economia, é o avanço que chega para acabar com outras profissões que vão ficando obsoletas. Enfim, é uma série de considerações que precisam ser levantadas e debatidas de um tema que está cada vez mais perto da gente. E aí, fazendo esse preâmbulo, eu queria lhe perguntar, doutora, quais são as dicas que a senhora traz para quem tem essa dependência, para quem não larga o celular? Quais são as dicas? Viver um pouquinho mais fora das telas? E outra, sabe aquela pessoa fissurada em fazer selfie e postar no Instagram? Viver aquela vida que você está vendo que a pessoa não vive e é potencializada pelos influencers e as influências do mundo inteiro. Isso também influencia no comportamento das pessoas, no comportamento humano. É um tema muito complexo, doutora, e eu queria que a senhora pudesse nos trazer algumas dicas, e aí para a nossa audiência, quando é que eu estou avançando o limite, doutora? Quando é que eu estou usando demais o telefone? Quando é que eu preciso pedir ajuda, porque isso já está virando um problema? E quando é que eu posso oferecer ajuda para quem eu estou identificando que está com problema em relação a essa dependência tecnológica? Perguntas incríveis.
né? E eu vou começar, inclusive, quando você disse aqui, quando a gente está no restaurante, que todo mundo fica ali no celular, mesmo, a gente decidiu sair, se encontrar, e aí cada um está no celular. O nome disso é fubbing, tá? Já tem conceito, realmente conceito para tudo, né? A gente cria para entender e aí problematizar, enfim. O FOB acontece quando sem querer, mas querendo, fazendo, porque você faz, é uma ação, tá? Não tem aquela história de sem querer, porque é basicamente o sem querer querendo, né? Quem é da minha geração sabe o que significa isso. Foi sem querer querendo, né? O FOB é quando você está ali com o celular, você está ali na sala, na pizzaria, e você indiretamente e diretamente você esnoba a presença do outro. Infelizmente, crianças são muito vítimas disso. Crianças que muitas vezes estão com os pais, o pai está tendo que resolver coisa. Na época do home office, muitos trabalhos virtuais, né? Eu tenho que ficar prestando atenção aqui, eu nem olho para a criança. Isso é muito delicado. A economia, a política, a legislação. Eu criei um instituto, né, na verdade, que traz um cuidado com cidadania, né, digital e saúde humana. Envolve, inclusive, desde assessoria a políticas, né, porque muitas vezes a gente aqui no Ceará, basicamente, não tem projeto de lei, né, sobre política pública nenhuma. Então, a gente também já cria projetos de lei específicos, inclusive para orientação dessa discussão com questões jurídicas, né, para pensar esse lugar. Então, tem municípios que já estão entrando em contato com a gente, né, mas depende também da discussão, de como é que eu vou fazer, de colocar e levantar essa bandeira, porque ela é perspectiva de futuro para a vida, mas é presença, é presente hoje. Quando você fala da questão da economia, a inteligência artificial está aí, já chegou e não vai sair. Então, desde hoje, a gente tem lá uma guerra acontecendo, né? E aí a gente vê já alguns drones com autoridade para disparo sem autorização humana. Isso é uma discussão extremamente delicada. Gente, já tem documentário sobre isso, tá? Ao mesmo tempo que a guerra já está acontecendo. Então, como é que um robô, inteligência artificial, dispara em escolas? Porque sabe que ali tem pessoas que são de outro país, mas eu não tenho uma questão ética e humana para entender que é uma escola. Então, a inteligência artificial, ela é muito interventora no caso de mudar as nossas realidades. Muitas profissões, né? E aí eu vou falar, professores, a própria medicina, né? As cirurgias que acontecem já com a interferência robótica, né? A própria... Gente, isso não é de hoje. Quantos montadores de carros já demitiram vários profissionais porque os carros estão sendo montados por robôs? Enfim. Quanto que das nossas profissões e perspectiva de vida, a inteligência, ela influencia para a gente viver mais e melhor. Esse é um significado fundamental. Qual é o momento em que eu utilizo a tecnologia para eu viver mais e viver melhor? Se influencia o contrário, se me faz viver menos, de menos qualidade, você não é para viver nesse contexto. Então, às vezes a pessoa ela não tem condição de ter uma percepção apurada sobre como é que está a própria realidade, porque ela está muito dentro. Às vezes é um processo terapêutico, às vezes é uma ajuda, às vezes é até uma conversa com um parceiro, um amigo. Mas se você percebe que tem influências dessa rotina, que você olha ali no Instagram das pessoas, e no Instagram está a vida perfeita de todo mundo, e você começa a olhar que a sua não está, isso gera uma ansiedade incrível. Porque fulano passou no vestibular, porque fulano conseguiu uma vaga de trabalho, e você se sente estagnado, paralisado de fora. Você não é que nem a Virgínia, que vendeu um batom por R$1 milhão e enriqueceu, né? Você não está influenciando pessoas com um trabalho, pelo contrário, você está cada vez mais sentindo negativado. Isso traz pensamentos violentos, negativos, com gerações de ideações extremamente sérias e perigosas. Então a tecnologia, ela muda a nossa vida. Ela muda o modo como a gente pensa. Gente, pensamento gera sentimento. Quanto mais você pensa naquilo, você vai sentir coisas sobre aquilo. E aí você vai ter comportamentos sobre aquilo. Então, é uma ação, a decisão de utilizar a tecnologia para o seu bem, para o bem das pessoas. E é uma ação também de decisão quando você utiliza para o mal, né? Ou para aspectos extremamente negativos. Eu já tive pacientes, você ter ideia, que chegam no consultório e ficavam vendo os vídeos da Marília Mendonça e não conseguiram vivenciar luto sobre a artista, né? Eu não consigo aceitar que ela faleceu. Eu não consigo... E aí isso prejudicou o trabalho, isso prejudicou a vida, e a pessoa entrou realmente num processo depressivo muito forte. Então tem gente que vive na rede social, que é um tipo de dependência tecnológica, de ver a vida do outro e a própria vida. Ela fica sem conteúdo. E aí ela fica sem arcabouço, sem condições de saúde mental para conviver, para viver bem.
quando você me diz quais as ferramentas, quais assim as dicas, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais no contexto da tecnologia recebido a oportunidade de perceber que o nosso dia tem 24 horas. E a percepção apurada de o que você faz com ela, com as suas 24 horas, ela precisa estar muito atenta. Eu utilizo 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer, 8 horas para o descanso. A conta matemática ideal seria essa, mas na realidade, muitas vezes não. Então, se eu tenho adolescentes que ficam 7 horas por dia utilizando tecnologia, né? Eu tenho aí uma ideia de que escolas, ele fique 4 a 6 horas, 8 horas, dependendo da escola, sai em tempo integral. Qual é o tempo de descanso, qual é o tempo de convivência presencial, com a família, com amigos. Então tem muita coisa aí que está numa inversão muito perigosa. E olha, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Só que eu estou dizendo que no impacto da tecnologia, na vida de uma pessoa, o impacto é radical nos próximos 5 anos. A gente pode se encontrar daqui a 3 anos. Essa discussão que eu estou falando para você, ela vai estar radicalmente muito mais avançada, porque a tecnologia é mais rápida do que a nossa desenvoltura humana, né? Então, profissionais, o que é que eu tenho hoje? Eu criei, com o Instituto, né, uma escola de cidadania digital, né, e saúde humana, justamente para pensar e, inclusive, formar profissionais que consigam tratar, na verdade, investigar, diagnosticar, tratar as dependências tecnológicas. Não é simplesmente dizer, eu li um livro e agora eu sei tratar. Não. Cada caso é um caso. Cada pessoa tem sua necessidade, tem seu prazer, e é preciso verificar, tem vários critérios diagnósticos. Não é só dizer assim, fulano fica 8 horas no celular, ele é um dependente tecnológico. Não, ele pode ser uma pessoa, você pode estar falando de alguém que trabalha, o contexto do trabalho na relação direta com a tecnologia. Outra coisa é a pessoa sair do trabalho, ela se relaciona simplesmente no universo digital, por exemplo, atendendo pacientes de 11 anos, 12 anos, que muito mais do seu cotidiano está no universo digital, já no metaverso, do que na relação em casa, com a família, na interação com outras pessoas. Então são muitas facetas, muitas variedades, e tem que estar muito atento. E não acho que é mimimi. Tem família que diz, não, isso é exagero. Não é. A criança vai falar menos, ela vai entender menos, ela vai sentir com vieses. Sabe aquela disciplina de português que você tem ali, trabalhar a compreensão textual? É compreensão da vida mesmo. Às vezes a pessoa que está ali na tecnologia, atravessada pela dependência tecnológica, ela tem um empobrecimento. Na verdade, ela nem consegue se desenvolver. Ela está ali presa. O que é que acontece? No caso de uma criança, ela não teve a oportunidade de desabrochar e de se desenvolver. Ela foi impedida. Por isso que é grave a relação da ação da mãe, do pai, da avó, do tio. Porque não é só a mãe. Às vezes a avó dá. Não, peraí, é todo mundo. Gente, a gente está... Tem uma teórica, né? Posso até pegar um dos livros aqui de trás, a gente não vai ter tempo para isso, mas ela vai dizer que a gente está num campo de batalha, Kilber. Ela é da Irlanda, né? Um campo de batalha é realmente um campo de batalha porque é prazeroso. Só que, ao mesmo tempo, impede. A Holanda, a Irlanda, a China, vários outros países de contexto oriental e ocidental já têm leis para o contexto da escola. A escola deixa utilizar o celular, espera ainda. Porque ao mesmo tempo que aí tem famílias que dizem, Juliana, mas ali, se meu filho precisar de ajuda, ele vai falar comigo. Só que é o seguinte, ele está falando com você no momento de ajuda e com milhares de outras pessoas que você não vai ter suporte. Não sabe, não tem controle. E aí, quando você entrega a sua criança à escola, ela está à responsabilidade de quem? Da escola. A escola privada ou pública, do Estado, da gestão, né? Da escola. Quando você entrega o celular, você corrompe isso. Ela está em proteção de quem? Crimes. E aí vai. A discussão é imensa. Isso que você está trazendo, a questão econômica, política, as profissões, com a influência da dependência tecnológica e da inteligência artificial, a previsão é que nos próximos 5 anos a gente tem um impacto radical. Radical. Isso que a gente está fazendo não precisa que a gente faça. É só a gente colocar a inteligência artificial para fazer. Milhares de outras coisas. Como é que a vida humana vai existir com qualidade, vivendo mais e melhor? Isso é muito grave, muito grave. Assuntos muito importantes, um debate muito interessante. Doutora Juliana Fernandes, muito obrigado pela participação aqui do nosso ponto de vista. Eu queria ter mais tempo para a gente poder conversar, mas acho que em outras oportunidades a gente vai ter
mais tempo para a gente detalhar mais sobre esse vasto estudo e conhecimento da senhora sobre o tema que é tão importante, tão caro à nossa realidade e que é inegável que de todas as idades e de todas as gerações que hoje estão nesse mundão de meu Deus vivendo, são impactadas direto ou indiretamente com o uso da tecnologia, e isso precisa ser melhor compreendido, políticas públicas precisam ser desenvolvidas para a gente ter o mínimo de racionalidade e de qualidade de vida na medida do possível. Doutora, muito obrigado pela presença e até a próxima, tá?